Saca esse vídeo e veja que texto sem contexto se torna pretexto para introduzir algo que o texto não diz. E as heresias são soltadas aí nas redes sociais. Então, eu vou reagir a esse vídeo, mas cuidado com o que vocês andam consumindo nas redes sociais. O viado diante de Jesus teve a fé elogiada pelo próprio Jesus. Jesus não falou, olha, para com esse negócio, safadeza não, viu? Eu vou até curar, mas depois vocês voltam aqui e vão receber a mim como o único suficiente salvador da vida de vocês. E vão casar e vão ter uma vida heteronormativa. Jesus não fez isso. Jesus não questionou, mas é servo do quê? Se for o que eu estou pensando, eu nem vou. Mas o que Jesus falou, nem em toda Israel eu vi uma fé desse tamanho. Diante de um homem que não tinha fé em Jesus, diante de um homem que não tinha fé no Yahvé, diante de um homem que tinha fé sei lá no quê, mas ele teve fé naquele momento, naquele homem chamado Jesus que estava na frente dele. Diante daquele homem que tinha uma sexualidade completamente livre. E Jesus olha para esse homem e fala, Cara, que forçação de texto, hein? Misericórdia. Gente, infelizmente isso é um fruto ruim que se iniciou ali do século XVII pelo movimento chamado Iluminismo, né, que foi contra o poder da religião, da Igreja Católica Romana e propriamente dos reformados ali da Reforma Protestante também. E veio ganhar mais força ali para o século XVIII, a teologia liberal, que é o liberalismo teológico, nas escolas de teologia, defendidos assim por alguns pastores, teólogos, estudiosos, que literalmente eles excluem a literalidade da palavra como um fundamento de verdade único, né, na verdade. Exclui as passagens bíblicas em seus milagres, né, que não aconteceu de forma literal. Nega a morte e ressurreição da pessoa de Cristo, né, como Deus propriamente, a sua divindade, eles negam isso. Então, assim, a teologia liberal tem sido uma doença no meio da fé e tem trago, infelizmente, um esfriamento da fé, em boa parte, porque no século XIX ali teve uma expansão muito grande. E, infelizmente, essa teologia ela defende o racionalismo, não que a fé não tem que ser racional, mas ela também é espiritual, então nega o espiritual e o racionalismo faz você negar a divindade de Cristo, né? Isso que é problemático. E, ao mesmo tempo, essa teologia nega, né, as passagens bíblicas, nega os milagres, nega a veracidade da palavra de Deus, querendo alegar que a palavra tem erros, né, quando a Bíblia é inerrante. Então, essa teologia acabou dando espaço para a teologia inclusiva, por exemplo, que traz uma ideia esdrúxula que os homossexuais foram excluídos do reino de Deus por causa do movimento de uma teologia conservadora, né? Ou preconceituosa, na ideia deles, né? E que Jesus nunca condenou a homossexualidade e que, assim, eles tentam dizer que Jesus nunca condenou, mas nunca mostram um texto que Jesus diga, olha, eu aprovo. Não tem um versículo sequer. E ainda tenta dizer ou introduzir ali, aí que é o perigo da teologia liberal, Lana Rhoades, esse pessoal aí da teologia inclusiva, eles viram uma brechinha numa parte chamada fertilidade, que eu vi aqui num livro que eu estou lendo, que fala basicamente o seguinte, quais eram os pecados ali em Levítico 18, 22? Era o pecado de incesto, o pecado de traição, adultério, era o pecado de se relacionar com a mulher quando ela estava menstruada, era o pecado de sacrifícios de criança a um deus chamado Moloque. Então, o sacrifício era de crianças, não sexo cultural. O texto não tem nada a ver com isso. Só que o texto fala que algumas pessoas faziam sacrifício de crianças em busca de uma fertilidade. Então, só que o texto fala que a evidência dali do sacrifício era de crianças, não era de sexo cultural. Então você viu que pegou uma brechinha ali de fertilidade para querer introduzir idolatria e culto a deuses de fertilidade. Mas ali só há evidência de um deus pagão, que é Moloque, nenhum outro. Então você vê aí a tentativa de querer introduzir num texto a minha conveniência, ou aquilo que eu acredito, excluindo o contexto real do que aquele texto diz, e querendo trazer uma heresia para as pessoas viver uma coisa que Deus não aprova. Então, nessa passagem aí do centurião, que esse rapaz, esse cara
trouxe é totalmente antibíblico. Isso não está na palavra. E nem é a mensagem do que diz o texto sobre o centurião. Porque vamos aqui que eu vou explicar para vocês sobre a mensagem central do texto. Em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13, diz basicamente isso. Entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra que meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com os soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e o outro, venha, e ele vem, e eu digo, meu servo, faça isso que ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se aos que seguiam e digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos que virão do Oriente e do Ocidente não se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, e assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. E qual a primeira lição que a gente tira sobre esse texto? É que Jesus ele ficou admirado com a tamanha fé do centurião quando ele não era um dos seus, por exemplo. E assim ele reconhecendo que apenas que com uma palavra do Senhor, o servo dele seria curado. E Jesus ele se espantou com a tamanha fé dele pelo fato dele nem sequer ser um israelita, mas reconhecendo a autoridade que pela palavra de Cristo o seu servo seria curado. E a segunda lição é que não somos merecedores da sua bondade, mas pela sua misericórdia, ele nos salva e nos abençoa. Que enquanto Jesus ele veio desconstruir alguns atos de religiosidade, em achar que por boas obras ou pelo aquilo que fazemos merecemos algo, enquanto que não, e que somos salvos pela graça de Deus. E que nesse texto Jesus ele reconhece quando o centurião se colocou como indigno, e crendo que apenas que numa palavra Deus poderia dar graça a ele sobre o seu pedido. E a terceira lição do texto, que a gente vê que o centurião, ele teve amor pela vida do seu servo enquanto intercedeu pela pessoa dele. E, gente, o amor aqui não é o amor de você se relacionar sexualmente com a pessoa, não. É no ato de pureza. Da mesma forma que Davi tinha como Jonatas um amor de muitas mulheres, era no sentido de irmandade, era no sentido de dizendo assim, olha, eu me importo com você como um amigo, alguém que é importante para mim, no sentido de pureza, mas nada a ver com sexualidade. E é uma coisa tão louca, porque, tipo assim, a teologia inclusiva apoia essa ideia que Davi era homossexual e tinha relacionamento com Jonatas, enquanto que Davi era casado com a irmã de Jonatas, que era filha de Saul. Então, que bagunça é essa de você casar com uma mulher e você ficar com o irmão dela, né? A ideia. Enquanto que Davi também cometeu um pecado enquanto matou Urias, que era esposa de Betseba, para poder ficar com ela. Ou seja, se Davi fosse gay, era mais fácil, em vez de matar Urias, matar Betseba para poder ficar com Urias. Então você entende a loucura de você abrir mão do que o contexto fala de uma forma clara, do que você colocar uma filosofia, uma ideia pessoal sua quando a Bíblia não fala sobre isso. Então isso é uma heresia, isso é um movimento que quer desconstruir os princípios da palavra de Deus, querendo trazer para o humano a responsabilidade do seu desejo pessoal de como ele deve viver, excluindo a vontade de Deus para os seus filhos. Então não caiam nessa não, porque isso aí é heresia e tudo que eles estão pregando aí, isso aí não procede de Deus não. E tem que ter cuidado, porque a Bíblia vai dizer, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Então, a gente tem a responsabilidade de buscar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, entender o que o contexto fala das passagens, não ficar lendo aí só de forma literal e buscar entender que existe uma interpretação, e não pessoal minha, mas do que o texto diz.